Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou analisar cada jogador que entrou em campo na vitória do Brasil por 3-0 sobre o Chile e na derrota por 1-0 para a Bolívia. A ideia aqui é fazer uma tier list e analisar nome a nome quem foram os melhores jogadores nessas duas partidas e também os piores. Bora nessa? Bom, como vocês podem ver aí, eu separei em 4 categorias para dificultar um pouco, poderia ter separado até em mais, e serão elas os melhores, até 3 também para não ficar muito fácil. Foram bem, aqueles jogadores que se destacaram razoavelmente, na média, não comprometeu ou então entrou por pouco tempo, e aqueles que ficaram devendo. Então, esses são os critérios. Teremos aqui todos os jogadores que entraram em campo nas duas partidas, começando do Alisson e terminando no Richarlison. Então bora nessa, começar aqui falando sobre o Alisson. Eu vou começar separando aqui em cada categoria que eu entender que é melhor, mas obviamente isso pode mudar com o decorrer da tier list, então por isso eu recomendo que você fique até o final para você entender os critérios, não pule lá para o fim, porque senão vai ficar, às vezes eu vou colocar um aqui, vou explicar por que eu fiz isso, então é importante que você assista o vídeo de forma completa. Falando sobre o Alisson, eu já vou colocar ele aqui entre os melhores, com possibilidade de queda. Vou pensar aqui, eu gosto de fazer essas tier list de forma mais no improviso. Não pensei aqui quem que eu vou colocar, quais serão os melhores, quais serão os piores. Vou aqui no improviso mesmo para ficar um pouco mais autêntico. O Alisson, a princípio, eu vou deixar aqui nos melhores pela atuação no segundo jogo. No primeiro ele também faz uma grande defesa, mas ele falha num lance que estava até impedido. Mas no segundo jogo, para mim, ele é o melhor em campo da seleção brasileira e faz grandíssimas defesas. Ah, mas não pegou o pênalti, como se pegar pênalti fosse obrigação de goleiro. Assim, obviamente que você espera algumas defesas de pênalti, mas isso não invalida a minha opinião sobre o Alisson. O Marquinhos foi bem, cara, assim, acho que com possibilidade de queda também, mas, assim, não comprometeu, jogou razoavelmente bem. Vou ver quantos nomes vão entrar aqui para ver se o Marquinhos fica ou não, mas a princípio foi bem sim, ao meu ver. Não teve muito serviço, né? Digamos assim. Ele entrou no primeiro jogo, que o Brasil é pouquíssimo ameaçado, e no segundo ele entra ali como lateral direito, pega pouco na bola. Ao meu ver, foram bem com possibilidade de cair aqui na média. Gabriel Magalhães, eu vou jogar aqui entre os melhores também. Vou jogar todos que eu penso que podem ir para os melhores e depois a gente tira se precisar. O Gabriel Magalhães, para mim, cara, é espetacular. Ele vem retomando o nível no Arsenal, na seleção brasileira, muito bem como sempre. O jogo aéreo dele é um absurdo. Quase que faz um gol, inclusive, contra o Chile. Defensivamente também é muito bom. Tanto na saída de bola, acha passes excelentes. Já falei, vou cansar de repetir, porque eu acho que o Gabriel é muito subestimado aqui no Brasil. E para mim ele é top 5 zagueiros do mundo. O Fabrício Bruno na média. Vou explicar aqui por quê. Eu acho que o Fabrício Bruno comprometeu em alguns momentos na saída de bola. Defensivamente foi até bem, participou de bloqueios, cumpriu bem o papel dele correndo para trás quando precisou, no 1 contra 1, ele foi bem. Mas com a bola eu acho que ficou devendo um pouco. Ao contrário do Alexandre, que fez exatamente a mesma coisa que o Fabrício Bruno, mas que eu acho que entregou um pouco mais ofensivamente. Achou alguns passes mais verticais contra a Bolívia e por isso eu coloco aqui no foram bem. Talvez eu vou cair o Marquinhos aqui, mas como eu disse, vou jogando para cima e depois eu caio a galera que precisar. O Wesley, eu até cometi uma injustiça, né? Me alertaram aí nos comentários que eu não citei o Wesley no primeiro jogo e de fato ele foi muito bem, cara. Não tem como não colocar o Wesley aqui no foram bem, porque entregou muito fazendo aquele corredor pela direita, com tabelas, chegando à linha de fundo, conseguindo associar. Foi uma excelente partida do Wesley, só não foi melhor que a estreia dele, né? Que a galera brinca que foi uma das melhores estreias pela seleção brasileira, e de fato foi o Wesley no primeiro jogo dele pela seleção. Vai muito bem, e nesse eu acho que ele foi muito bem, ele aproveitou a chance que teve como titular, e por isso vai entrar aqui no foram bem. O Vitinho, cara, eu acho que o Vitinho ele foi substituído no primeiro tempo ainda contra a Bolívia. Não comprometeu, mas eu acho que ele sentiu muita altitude. Isso vai pesar aqui na avaliação, não tem como. E só para explicar, né? Por exemplo, tem alguns jogadores aqui que não estão com uniforme de jogo porque não tinha foto, tá? Então, desses últimos 2 jogos, então eu peguei foto de treino mesmo, mais recentes. O Vitinho, eu acho que, assim, pouco a falar, porque realmente ele participou muito pouco do jogo. O Douglas Santos, a princípio, eu vou colocar ele no foram bem. Mas é a mesma coisa do Marquinhos. Por quê? Porque ele não foi um cara que se destacou muito. Acho que jogou bem, fez aquele papel que o Ancelotti gosta, né, de um lateral meio termo, que vai na boa,
participando da saída de bola ali com os dois zagueiros, mas subindo também, participa do primeiro gol do Brasil, ele que dá o passe para o Rafinha finalizar, e depois o Estevão complementa, mas assim, não foi um grande destaque, então talvez ele e o Marquinhos caiam, vamos ver aqui quem tem pela frente. Agora o Caio Henrique, eu tô muito na dúvida aqui se eu coloco ele na média ou ficaram devendo. A princípio, como eu disse, eu vou colocar ele na média. Por quê? Porque com bola ele foi bem, mas sem bola eu achei que ele ficou devendo. Deu muito espaço atrás, você viu que a Bolívia estava explorando muito aquele lado direito, e eu acho que em algumas jogadas, claro que pesou também a altitude, mas em algumas jogadas ele foi precipitado, deu bote sem precisar, estava muito colado na linha defensiva em alguns momentos. Aí eu não sei também até que ponto é a orientação do Ancelotti de deixar o time mais fechado em termos laterais, mas eu acho que o Caio deu um pouco mais de espaço defensivamente. Então, pode ser que ele caia aqui também, mas como eu disse, estou jogando todo mundo para cima para depois a gente dar uma filtrada aqui. Casemiro, difícil, hein, cara? Se eu coloquei o Marquinhos, né, eu já vou fazer uma vertigem de queda aqui, porque foram bem, eu acho que tem que ser aqueles caras que a gente olha e fala, pô, esse aqui jogou muito bem, assim, ele teve algum destaque na partida. Eu acho que o Marquinhos e que o Casemiro, eles ficaram na média, assim, cara. Eu não sei se pela expectativa que a gente já tem deles, que a gente já conhece. O Casemiro eu acho que foi até melhor que o Marquinhos, mas assim, não foi uma... o Casemiro jogou um absurdo. Não, assim, entregou o que precisava defensivamente, não foi muito exigido também. Eu acho que fica na média, talvez o Gabriel esteja muito alto aqui também, vamos ver quando chegar mais pra frente, mas a princípio eu vou deixar eles por aqui. O Andrei eu já coloco não foi bem, porque ele... Difícil, né, cara? O Andrei poderia estar aqui na média também, porque não é um cara que se destacou muito. É difícil. Depois, inclusive, vocês vão deixando aí nos comentários, né? Tem alguns nomes aqui que, obviamente, eu vou ficar na dúvida. O Andrei é um deles. Mas eu acho que pelo segundo jogo dele, eu acho que ele se destacou mais no segundo jogo dele pela questão, por ter sido mais exigido também do que o Casemiro no primeiro. Apesar que na saída de bola o Andrei não teve tanta participação assim. No primeiro jogo também ele não participa tanto assim. Mas eu acho que ele teve mais destaque. Talvez até porque também, por aquela questão, né? Que eu acho que a gente é impactado por questão de já conhecer o jogador. Mas acho que o Andrei, no primeiro jogo foi ok. E no segundo ele se destaca mais do que o Casemiro. Então por isso ele vai ficar no Foram Bem. Bruno faz um dos gols do Brasil. Não sei por que essas críticas a ele no segundo jogo, mas ao meu ver foi muito bem também. Não muito bem, mas foi o cara que mais tentou, o cara que mais tinha fôlego ali contra a Bolívia. E no primeiro, para mim, foi uma partida bem honesta dele. Ele acha alguns passes ali entre linhas muito bons mesmo. Participa, como eu disse, do gol ele faz o gol, né, na jogada do Luiz Henrique. Então, ao meu ver, não tem por que a gente não colocar o Bruno aqui no Foram Bem. Tá dando para ver direitinho, né, aqui o tier list, então dando prosseguimento. O Jean Lucas, também falei pouco dele no pós-jogo, mas o Jean Lucas, nos minutos que teve, apesar de ter sido pouco tempo, ele foi bem, tá? Ele foi bem, acho que não tem como a gente fugir disso. O Jean Lucas, ele desarma, ele puxa um contra-ataque, às vezes que ele toca na bola, apesar de só ter sido 20, 25 minutos, se não me engano, ele faz aquilo que a gente espera de um cara que vai entrar no segundo tempo. E vale destacar aqui também, né? Essa avaliação que eu tô fazendo aqui, obviamente, são dos dois jogos. Não tô dizendo aqui em termos de projeção, quem vai ser convocado de novo, quem não vai. É a avaliação aqui só dos dois jogos. Se você quer saber mais, na minha opinião, sobre quem vai ficar mais na seleção, quem vai ser convocado, aí você se inscreva aí para ajudar também o canal, para receber mais conteúdos. Mas não é essa a análise. Rafinha. Cara, o Rafinha para mim foi muito bem no primeiro jogo. Ele dá muita movimentação ao ataque, participa do primeiro gol. Assim, difícil, tá? Por enquanto eu vou colocar ele aqui entre os melhores, porque eu gostei muito do Rafinha mesmo, assim, no primeiro jogo. No segundo, acho que toca pouquíssimo na bola, não vai servir muito como parâmetro, mas no primeiro ele é um dos caras que mais traz movimentação pro time. E não só isso, né? Ele participa do primeiro gol, ele gera jogo por dentro, pelas laterais, então eu acho que o Rafinha foi muito bem no primeiro jogo. O Paquetá também foi muito bem no primeiro jogo, mas no segundo eu já não gostei tanto assim, apesar que ele foi muito associativo, mas ele errou muitos passes, né? Acho que é mais ou menos na pegada do Bruno também. Ele faz um gol que, assim, né? Apesar de Bruno e Paquetá terem feito os gols, o mérito é muito mais do Luiz Henrique. Inclusive eu já vou até aqui, o Luiz Henrique é o próximo, excelente, que eu já ia puxar ele aqui, porque o Luiz Henrique para mim, se não
talvez tenha sido o melhor da seleção nessa data FIFA, porque os 30 minutos que ele joga contra o Chile é um absurdo. Então, assim, não tem como não colocar o Luiz, ele participa dos 2 gols e ainda, assim, e não é que ele participa, né? Ele dá os 2 gols de presente praticamente, né? Porque a jogada é toda dele e o Bruno e o Paquetá só completam. Então é injusto colocar o Bruno e o Paquetá no mesmo nível do Luiz Henrique. No segundo, ele não vai muito bem, de fato. Acho que muito impactado pela questão da altitude, porque você vê que ele pega a bola e toca para trás. Ele até tentou uma jogada ou outra, mas não foi o mesmo. Mas ainda assim, eu acho que isso não pode impactar na avaliação do primeiro jogo, que ele foi muito bem. O Estevão também foi muito bem no primeiro jogo, cara. Assim, eu vou colocar ele aqui e eu tô até vendo que isso vai dar errado, né? Porque eu vou ter que tirar alguém aqui, mas beleza. Por enquanto eu vou colocar ele aqui nos melhores e depois a gente vê quem eu tiro aqui pra deixar só 3. Mas o Estevão, talvez ele tenha... eu já vou aqui, ó, comparando já com o Rafinha, o Estevão jogou mais do que o Rafinha no primeiro jogo. O Estevão cria mais, ele faz o gol. Então eu acho que já fazendo uma análise aqui com o Rafinha, não tem jeito, o Estevão tá acima. É mais fácil comparar atacante ali, né, das 2 posições. Então, por enquanto, esses 4 aqui não foram os melhores. Mas o Estevão, assim, não dá nem pra falar que é surpresa, né, porque tá indo muito bem no Chelsea. E jogando como um ponta direita, que nem fica tanto assim na ponta, né, que centraliza um pouco mais. Acho que a melhor partida do Estevão pela seleção brasileira foi contra o Chile. No segundo, ele vai mal. Né, e talvez isso possa pesar aqui na hora que a gente for avaliar com os outros jogadores que estão aqui em cima, mas a princípio eu vou deixar ele aqui pela atuação no primeiro jogo, até porque no segundo jogo pouquíssimos foram razoavelmente bem, né? Acho que o único assim que se destaca foi o Jean Lucas e o Bruno mesmo. O Martinelli eu vou colocar aqui, não ficaram devendo, cara. O primeiro ficaram devendo aqui. Inclusive, eu acho que eu já vou... Deixa eu ver aqui. Eu tô muito em dúvida em relação ao Caio, tá? Porque defensivamente eu acho que ele não foi bem, cara. Assim, esperava mais, só que com bola ele entregou. Então, assim, eu vou deixar um clubismo aqui, porque quem sabe, quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto do Caio, mas com vertigem de queda aqui pro ficaram devendo. E eu já vou puxar aqui outros 2 aqui que ficaram devendo para avaliar todos juntos aqui. Claro, quero a opinião de vocês, não sou dono da razão, mas foi a impressão que eu tive. Obviamente, o Samulino e o Richarlison podem ter sido muito impactados pela questão da altitude. Não, o Samulino tem uma bola que ele recebe em profundidade e não consegue nem correr atrás dela, assim como o Luiz foi impactado também. Se a gente pegar só o segundo jogo do Luiz, só que ainda assim o Luiz ainda conseguiu gerar alguma coisa. O Samulino, ele errou domínio, eu não acho que ele gerou nenhum impacto positivo, assim como o Richarlison também. Foi um jogo muito ingrato para um centroavante, né? Se fosse ali... Tanto é que o João Pedro também não faz tanta coisa assim no segundo jogo, mas eu ainda acho que ele entrega mais do que o Richarlison. O Richarlison meio que briga assim com a bola, né? E eu acho até que ele foi melhor do que no último jogo, na última data FIFA. Eu lembro que na última data FIFA eu fiz essa mesma brincadeira aqui e o Richarlison também não ficaram devendo. Mas nesse jogo nem acho que ele foi tão ruim, mas em comparação com os outros aqui, ele vai ficar nessa categoria. E o Martinelli, cara, eu acho que ele foi o... Assim, não é que ele foi mal, mas em comparação também com os outros, e pelo que os outros pontas geraram, e por tudo que o Brasil conseguiu gerar, o próprio Luiz Henrique, que entrou no lugar do Martinelli, o Paquetá também, se não me engano, foi um dos 2 que entrou no lugar dele, né? Porque saiu o Rafinha e o Estevão, e o Martinelli também. Mas enfim, ele não consegue gerar muito jogo. Inclusive, eu acho que o Martinelli é um cara que, para as próximas convocações, talvez perca espaço, que a gente tem muito pontas esquerdas e eu vejo muito torcedor do Arsenal falando que ele deve ser reserva do Easy. Então, situação pra gente ficar de olho. Martinelli, que foi um dos melhores jogadores da seleção na primeira data FIFA, nessa, ao meu ver, ficou devendo, porque o Brasil jogou muito bem contra o Chile e ele gerou muito pouco jogo. Então, por isso vai ficar aqui. Mas, aqui, se fosse na média também, acho que seria justo. João Pedro, pra mim, foi bem. João Pedro foi bem aqui. Não acho que entra na categoria dos melhores, porque apesar que o João Pedro gerou muito jogo, né, cara? Deixa aqui não foram melhores, e aí eu penso daqui a pouquinho. O Caio Jorge eu acho que não tem muita dúvida, né? Aqui na média, porque foram poucos minutos. Participou até bem, ele ajuda no contra-ataque, se não me engano, no segundo gol do Brasil, que é o cruzamento do Luiz pro Paquetá, mas assim, pegou pouco na bola, não teve muita chance, acho que finalizou uma jogada de fora da área, então assim, não dá para colocar ele também, não foram bem. Então assim, aqui, antes de chegar nos melhores, estou bem confortável em relação ao foram bem, talvez aqui o Douglas poderia ficar aqui na média, os laterais, o Wesley acho que é ok, o Andrei
acho que ok também. Bruno, beleza. Aqui no foram bem, tô bem confortável. Aqui na média, já falei, né? Poderia ter essa vertigem de queda aqui do Caio Henrique. E não ficaram devendo, o Martinelli poderia ficar na média. Essas foram algumas dúvidas aqui que eu tive. Agora, vamos definir aqui os 3 melhores. O Luiz, para mim, não tem dúvida, tá? Para mim, vai entrar aqui, assim como o Alisson, tá? Eu não consigo tirar o Alisson pela atuação dele no segundo jogo. Eu acho que ele foi muito bem mesmo, assim, né? Se não me engano, teve um número aí, eu não confirmei, então não vou cravar aqui, mas foi um dos jogos com mais defesas de um goleiro brasileiro nas eliminatórias. Acho que e defesas de níveis difíceis em uma altitude, que a bola vai mais rápido. Então, por isso eu vou colocar o Alisson aqui entre os melhores pela atuação dele no segundo jogo. Não acho que o Gabriel se destacou tanto assim no primeiro a ponto de estar entre os melhores. Acho que o Estevão jogou mais do que o Gabriel, apesar de eu ser fã do Gabriel, também vamos pesar isso. E o João Pedro também gerou muito jogo. Agora, entre o Estevão e o João Pedro, difícil, cara. O gol pro Estevão vai desempatar. Apesar que o João Pedro foi um pouco melhor que o Estevão no segundo jogo, eu acho que no primeiro o Estevão gerou muita oportunidade ali pela direita, tomou algumas decisões erradas, obviamente, eu acho que uma jogada, e é normal da idade dele, né? Ele vai aprender melhor quando soltar a bola, quando cruzar, quando finalizar, mas pelo volume de jogo, de drible, de tentativas, eu acho que eu coloco o Estevão aqui entre os melhores, mas poderia ser o João Pedro tranquilamente, poderia ser o Rafinha, poderia ser o Gabriel, Alex foi muito bem, Wesley, enfim, eu acho que tá bem honesto aqui, vou até tirar tirar um zoom aqui para vocês verem o quadro completo, é isso aqui, cara. Quero saber a opinião de vocês, mais uma vez, deixem aí nos comentários se vocês concordam ou não, quem vocês acham que sai mais fortalecido dessa data FIFA. A gente vai, até para complementar aqui também, acho que o Luiz ganha muitos pontos nessa data FIFA, o Estevão, o Andrei, o Wesley, são caras que saem, o Douglas Santos, Paquetá, são caras que estão começando, né, na seleção, o João Pedro também, e ganham muitos pontos. Ao contrário, por exemplo, acho que do Samulino, do Richarlison, que ficaram um pouco atrás, assim, ao meu ver. E o Martinelli é uma situação para a gente ficar de olho também. Enfim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí no canal. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.